painel denominado Cases Especiais. Nós teremos como moderador desse painel o Celso Clos, da Paraná Metrologia, e aí 3 palestrantes. Teremos o Rodrigo Contim, da Hightech, o Tíndaro Júnior, da Premium Solar, e a Liciane Ribeiro, da Ribeiro Solar. E depois deste painel nós teremos um intervalo de 15 minutos para o coffee break. Antes de convidarmos o nosso primeiro palestrante, que é o Rodrigo Contim, da Hightech, por favor, eu peço ao Celso Clos que, por gentileza, venha para o púlpito dar o seu boa tarde, ele que depois irá comandar as perguntas e respostas aqui. Celso Clos, o nosso moderador. Obrigado, Paulo. Bom, na verdade, nem vou tomar muito tempo de vocês, até porque nós estamos com um horário bastante avançado. Então, na verdade, é só para dar as boas-vindas aos nossos palestrantes. Tenho certeza que, na mesma maneira, como todas as apresentações até agora foram bastante elucidativas e bastante esclarecedoras do momento que nós estamos vivendo em relação à utilização dos veículos elétricos, mas não somente dentro do conceito do veículo elétrico, mas dentro de uma reinvenção da mobilidade de maneira geral. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Paulo de novo para convidar os palestrantes e na continuidade, nós conversamos de novo. Muito obrigado. Obrigado ao Celso. Ele volta depois, comandando aqui como moderador o nosso período de perguntas e respostas. Então vamos lá, convidando o nosso palestrante desse painel, Cases Especiais. Por favor, venha para cá, Rodrigo Contim, da Hightech. Pode ser. Aqui, não te atrapalha. Bom, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui, um prazer pelo convite do pessoal do Fórum CVE, né, poder estar ao lado aí de grandes pessoas e empresas ligadas ao tema eletromobilidade. E a ideia aqui, eu vou contar um pouquinho do nosso case, né, algumas pessoas já conhecem, acredito que talvez a maioria daqui, né, obviamente no meio externo, fora de quem está envolvido com eletromobilidade, é algo que ainda é muito novo, né, então a gente sempre vê pessoas, né, ficando até positivamente abismadas, né, em conhecer iniciativas locais, né, tratando de eletromobilidade. E a ideia é contar um pouquinho, então, sobre essa nossa proposta, mas muito mais também do que focar nos produtos, focar em veículos, focar na proposta de tecnologia que a gente vem desenvolvendo em paralelo aos nossos fornecedores, no modelo de negócio, que, sem dúvida, está mudando muito, e eu acho que é o mais impactante, mais do que a transição carro-combustão a carro elétrico, é o modelo de negócio automotivo, né? Então, é muito importante que, de fato, quem lida com um veículo elétrico também, obviamente, esteja antenado a isso, porque o impacto vai ser brutal. E aí vem um pouquinho até do contexto da nosso slogan, né? Nosso propósito, que é a mobilidade inteligente a serviço de todos. E o que é mobilidade inteligente? Né? O veículo sendo elétrico, conectado, compartilhado e autônomo. Então, nessas 4 frentes, são frentes que a Hightech já vem trabalhando nas 4, tá? Então, porque a gente entende que é dessa forma que a mobilidade vai caminhar lá para frente. Já está acontecendo, mas cada vez mais vai transitar. E a serviço de todos, né? Eu acho que talvez um dos, né, diferenciais em pensar em produtos viáveis para a realidade de economias emergentes como o Brasil. Então, nem o pessoal falou, eu sou um super, hiper, ultra fã do Elon Musk, da Tesla, uma iniciativa excepcional. Talvez ele fez as montadoras, as outras, correrem atrás do prejuízo aí para recuperar. Mas, claro, lá fora já é um produto de elite, e aqui no Brasil, então, nem se fala. Então, a ideia é pensar em mobilidade acessível a todos, né? Então, o que é o cenário aí que a gente tem, né? Mundial e também local, né? Poluição em níveis alarmantes, né? Então, já foi até bastante falado aqui, né, sobre essas condições, né? Países asiáticos, então, extremamente aí alto índices, né? Um detalhe aqui, que o pessoal até pergunta, mas o Brasil é um país interessante para o carro elétrico. Bom, é só olhar o preço do combustível, né? Então, acho que quando o pessoal aí já falou em TCO, né, o custo de operação do veículo, quando você faz essa conta comparando o custo com o custo da energia aqui, é muito, sim, vantajoso, né? Então, faz daqui um cenário muito interessante, eventualmente até mais do que nos Estados Unidos. Falando do modelo que vai ser impactado, né, as montadoras, no modelo tradicional de produção em massa, em escala, em entrega, e o cliente comprando o carro, tendo a depreciação, vendendo. Então, cada vez que tira um carro novo, o primeiro ano é a maior
impacto da depreciação nele. Então, isso, sem dúvida, está sendo um pouco questionado, né? A hora que você vem com aplicativos de mobilidade, a transformação digital, onde a marca chega no cliente final de uma forma muito mais rápida, talvez sem os concessionários, ou através deles, mas num modelo muito mais flexível, né, onde eles não têm que exigir deles um estoque para eles para eles venderem para o consumidor final. Então, essa transição acaba sendo muito mais rápida. Então, modelos de car sharing, compartilhamento, sem dúvida alguma, vão impactar, se já não estão, claro, impactando esse mercado tradicional. E o pessoal falou sobre mobilidade urbana, né? Então, de fato, o foco da Hi-Tech é em mobilidade urbana, né? Em last mile, em veículos, em serviços, em propostas para esse mercado. E, até brincando, agradeço o Rodrigo ali a menção da Hi-Tech no slide dele. E foi muito interessante que mesmo no slide, a hora que comenta, claro, da limitação do carro em ser urbano, veio a solução durante a palestra, né? Então, 90% do uso do veículo é em cidade, né? E 10%, eventualmente, ou 5% em viagem. Então, de fato, tem um mercado enorme que só usa o veículo de forma urbana, né? Então, é esse o foco, é esse o ponto que a Hi-Tech pretende abordar, né? Aqui eu vou passar até mais rápido, mas o pessoal já falou, talvez até com informações mais atualizadas, sobre todo o contexto aí mundial de essa parte governamental e as necessidades, né, que devem acontecer para o fomento do veículo elétrico. Então, a Alemanha aí proibindo a produção a partir de 2030, né, de veículos a combustão, enfim, e outras iniciativas. Talvez esteja alguma coisa até desatualizada, mas a gente sabe que é necessário isso, obviamente, para haver essa transição, de uma certa forma, um pouco mais acelerada, né? Então, falar um pouquinho sobre dois públicos, né, interessados, o B2B, o público empresarial, e o consumidor final. Então, o que esses caras entendem, né? Então, sem dúvida, empresarial, frota, que é a redução do custo operacional, que é o TCO mesmo, que é muito mais praticidade. Então, hoje, um carro que é vendido, obviamente, ele sempre vai ser dirigido, ou até vir os autônomos, por pessoa física, mas o carro feito para pessoa física, ele é adequado por uma locadora ou uma outra empresa para atender uma operação frotista. Então, de fato, existe uma oportunidade de um carro frotista, né? Então, com os benefícios que ele pode vir agregado. Então, e as empresas cada vez mais buscando soluções, né, baseadas em sustentabilidade, né? E aí o consumidor final, que, enfim, né, busca, obviamente, também economia. Aí eu botei um dado aí interessante, que com uma recarga no nosso carro aqui no Paraná, que eu pego por Pinhais lá, R$ 0,63 o quilowatt-hora. Então, R$ 4,50 aí o custo da recarga e a gente anda 80 quilômetros. Então, aí você tem uma ideia do impacto no bolso no uso de um carro elétrico, né? E a praticidade de recarregar em casa, no trabalho, enfim, como o pessoal falou, que acaba sendo bastante interessante nesse cenário, né? Falando um pouquinho sobre a Hi-Tech, né? A questão do pioneirismo aí, enfim, a gente entendeu aí esse contexto de mobilidade urbana como uma oportunidade, né, em veículos exclusivamente urbanos. Então, hoje existem 5 veículos homologados pelo Denatran. Renault Twizy foi o primeiro nessa categoria e os nossos 4 modelos. A gente está crescendo com uma rede, né, de representação, então, onde a gente tem os showrooms, né, que eles, tendo 4 unidades, eles recebendo clientes e fazendo vendas, obviamente, comissionados nesse modelo, e os representantes, que são pessoas com uma unidade, seja para uso pessoal ou comercial, e que também, obviamente, quando trazem vendas, direcionam, também tem essa comissão, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. A gente, no meio do ano passado, teve um investimento aí para desenvolver a tecnologia de mobilidade urbana aqui nacionalmente, né? Então, a gente, a partir do dia 2 de janeiro, começou uma base de P&D em Manaus, de fato, trabalhando não puramente na construção de um carro, porque isso eu acho que, de certa forma, obviamente, o Brasil já domina isso, né? Então, muito mais trabalhando na tecnologia, no impacto, no fornecimento de soluções, muito mais na parte, talvez, de hardware e software necessárias para veículos elétricos, né? Então, depois eu vou contar, enfim, um pouquinho disso aí, né?
Então, o que é o nosso objetivo? Né? Impactar a mobilidade de forma inteligente, com carros, caminhões elétricos, né, acessíveis e, acima disso, soluções inovadoras para a mobilidade. Então, se a mobilidade, né, mobilidade como as a service, se é o caminho, se é, e de certa forma ela é um dos, né? Então a gente entende que uma montadora sim deve estar envolvida nisso, porque obviamente ela precisa entender como é que o consumidor final lá na ponta vai consumir a tecnologia que ela está trabalhando. Então o hardware passa a ser, o hardware nesse caso o veículo, né? Passa a ser um acessório no sistema estabelecido por ela de uso de mobilidade, né, e compartilhamento, enfim, e demais soluções. Então, a gente se coloca como integrador de mobilidade. Então, a Hi-Tech, nós temos fornecedores, nós temos grandes parceiros na China, onde desenvolvemos uma solução, trouxemos ela, entendemos as demandas nacionais de melhoria e adequação de produto. Isso aí, obviamente, tem um ciclo contínuo, né, de melhoria e repasse, usando, obviamente, uma capacidade produtiva instalada enorme lá. E trabalhando, então, com veículos elétricos, powertrain alternativos, né, conectados, que, claro, um carro de car sharing, obviamente, ele é extremamente conectado. E mesmo para uma pessoa, um usuário final, né, hoje em dia todo mundo quer uma interação aí via celular com o seu produto. Então, quanto mais você entregar isso para o cliente, obviamente, ele vê um valor enorme aí. Então, se ele está em casa, no apartamento, e liga o ar-condicionado no carro, na garagem, e aí, a hora que chega no carro, enfim, está na temperatura de conforto. Então, obviamente, essa é uma integração através de conectividade que é muito importante para essa fidelização do cliente com a marca, né? E a mobilidade como serviço, que é, enfim, o que a gente comentei um pouquinho, né? Então, só passando rápido aqui, a gente tem 2 modelos de veículos, 2 e 4 lugares. Então, como eu falei, exclusivamente urbano. Não vou falar muito detalhes, mas velocidade máxima 65 por hora e autonomia de 80 a 150 km. Tá? E 2 modelos de caminhões elétricos também, urbanos. Então, o caçamba e o caminhão baú. Tá? E também estamos desenvolvendo toda essa parte de conectividade e, enfim, aplicações distintas aí de produto para eles também, né? Então, a gente começou com, obviamente, orçamento limitado, como uma startup, sempre com dificuldade, não que não temos, mas é um desafio enorme, né, querendo fazer, mas brigando aí com conseguir investimento e tudo mais, mas criamos o primeiro piloto do carro compartilhado, do carro com teto fotovoltaico, e aí o pessoal fala, mas será que é relevante uma recarga fotovoltaica para um carro elétrico? Né? A Tesla fez, depois ela parou, agora voltou, tem a Sono Motors que faz. E aí eu gosto de falar, pode ser para um carro com uma bateria de 40 kWh, pode ser questionável, né? A representatividade hoje de painéis fotovoltaicos instalados no teto. Mas para um carro com um pack de bateria de 8 kWh, um carro urbano, essa mesma área exposta, sim, ela é bastante representativa. Então, a gente optou por desenvolver isso e entende que isso, sim, é uma aplicação interessante. E aí, em processo, enfim, alguns outros detalhes aí de integrações aí com plataformas, a parte de manutenção preditiva, que também é o carro elétrico, obviamente, por ele fornecer muito mais informação e ser possível você interferir nele de forma externa, né, mandando uma atualização via 4G ou via alguma outra forma de conectividade, você consegue fazer uma gestão da manutenção dele, né, em tempo real, do status dele, de uma forma até bastante precisa, sem ter o veículo contigo, né? Não que não seja possível num carro a combustão, numa porta OBD2, mas o carro elétrico, sem dúvida, é muito mais interessante para esse modelo, né? Então, a gente, no início desse ano, a gente teve uma parceria tecnológica, iniciou a parceria tecnológica com a Positivo Tecnologia, aqui do Paraná. Então, somos extremamente gratos a eles, né, que acreditaram e entraram no projeto. E a gente montou uma base de pesquisa e desenvolvimento lá em Manaus. Então, hoje tem 8 pessoas full-time, engenheiros de hardware, software, e trabalhando em eletromobilidade lá para a Hi-Tech, fora o pessoal engenheiros daqui, né? E, de fato, a gente conseguiu aí, em projetos, ideias maiores, ter uma alçada um pouco além aí do que a gente vinha tendo como uma startup, né, nesse contexto inicial, né? Nesse roadmap aí do primeiro ciclo, que eu digo que é 2019, né, do projeto, então, no final do ano, a gente vai colocar assim, uma apresentação, até aqui em dezembro, em Curitiba, de um carro
100% autônomo, tá? É o nosso carro modelo 4 lugares. Obviamente, esse projeto é feito em parceria com eles e algumas outras empresas, né? Mas já está bastante adiantado, até a gente tinha uma expectativa de conseguir entregar isso um pouco antes. Mas não, enfim, vai ser em dezembro. Mas, nesse contexto, né, a ideia inicial é desenvolver esse produto para aplicação interna. Então, um campus universitário, uma fábrica, uma planta, enfim, um parque, né? E, obviamente, porque não existe nem regulamentação ainda para a questão. E, claro, que é importante ter o controle total, obviamente, é vital, né, sem dúvida, da tecnologia. Então, o primeiro passo é em ambiente fechado, né? O modelo de compartilhamento, então, né, seja, enfim, um car sharing empresarial, consumidor final, fornecer solução, fornecer aplicativo, fornecer produto, enfim, isso aí ainda está, obviamente, em discussão, mas a ideia é dominar a tecnologia e aí poder escolher, inclusive pivotar rapidamente, como devem ser as startups, obviamente, para o modelo de maior atratividade, né? E a parte de conectividade, né, soluções IoT, então lá mesmo a gente está desenvolvendo vários hardwares embarcados no carro, uma tela de controle operacional do veículo também. Então, tudo isso para conseguir fechar esse contexto aí de carro, de fato, inteligente, né? Isso é até interessante falar, independente do carro, né? Tudo isso que está sendo desenvolvido lá, a gente pode migrar, enfim, para N modelos, né? Mas nosso foco aí, pelo menos por hora, é sim mobilidade urbana, né? Então acho que é isso. Esse é o contexto, né? Contei um pouquinho aí sobre o nosso case, nossa história. A ideia foi muito mais que falar dos produtos, falar do projeto, né, de tecnologia, até por estarmos onde estamos, né? Então, também gosto de deixar essa frase aí: melhor que prever o futuro é criá-lo, né? Então, de fato, em vez de a gente ficar esperando como vai ser, o que vai acontecer, como é que vamos consumir mobilidade, comprar carro, vamos gerar essas ideias e botar e fazer pilotos e entender como que isso caminha e como é que, especificamente, né, a solução ideal de mobilidade para o nosso país, né? Porque claro que cases de fora são muito importantes e necessários, mas, sem dúvida, a gente tem uma característica específica, então é necessário ser pilotado e testado isso aqui, e aí escolhido e definido o melhor modelo. Tá bom? Obrigado pela atenção.